O casamento de Leonor da Aquitânia com Luís VII terminou em fracasso espetacular. E um novo trono a aguardava na Inglaterra. Esta é a história de uma das mulheres mais poderosas da Idade Média, que transformou um divórcio escandaloso numa oportunidade de criar um dos maiores impérios da Europa medieval. Uma saga de ambição, poder e estratégia política que mudou o curso da história para sempre, revelando como uma mulher determinada pôde desafiar as convenções de sua época e deixar um legado que influenciaria gerações de monarcas europeus. Se você quer descobrir mais histórias fascinantes como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os grandes mistérios e personalidades da história. Em 1122, nasceu em Poitiers uma menina que se tornaria uma das figuras mais influentes de seu tempo. Leonor da Aquitânia cresceu numa corte refinada que cultivava a poesia trovadoresca e o amor cortês, recebendo uma educação extraordinariamente erudita para os padrões da época medieval. Seu pai, Guilherme X da Aquitânia, conhecido como Guilherme X, o Santo, a preparou desde cedo para governar, algo completamente incomum numa era onde mulheres raramente tinham poder político real ou qualquer tipo de autonomia decisória. A corte de Poitiers era considerada o vértice cultural da Europa medieval, um centro de refinamento intelectual que atraía trovadores, poetas, filósofos e artistas de todo o continente. Diferentemente de outras cortes europeias, mais rígidas e conservadoras, a Aquitânia cultivava uma atmosfera de liberdade cultural e intelectual que seria fundamental na formação da personalidade independente de Leonor. Ela aprendeu não apenas as habilidades tradicionais esperadas de uma nobre, mas também estratégia política, administração de territórios, diplomacia internacional e até mesmo táticas militares básicas. Aos apenas 13 anos, em 1137, Leonor herdou o Ducado da Aquitânia quando seu pai morreu inesperadamente durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. De um dia para o outro, ela se tornou a dona de territórios que se estendiam desde o Loire até os Pirineus, controlando cerca de um terço da França atual e possuindo rendas superiores às do próprio rei francês. Era a herdeira mais cobiçada da Europa, dona de terras mais vastas e ricas que muitos reinos estabelecidos, numa posição de poder que despertava tanto admiração quanto inveja entre a nobreza europeia. Foi nesse contexto político delicado que Luís VII da França, então com 17 anos, se apressou em desposar a jovem duquesa. O casamento foi arranjado rapidamente pelo próprio pai de Leonor em seu testamento, 3 meses após sua morte, numa clara demonstração de como o poder político e as alianças territoriais ditavam completamente as uniões matrimoniais da época. Luís via no casamento não apenas uma aliança política, mas a oportunidade de expandir dramaticamente o território francês, incorporando as ricas terras da Aquitânia, Poitou e Gasconha à coroa francesa e praticamente dobrando o tamanho de seus domínios. A cerimônia de casamento realizou-se na Catedral de Bordeaux em 22 de julho de 1137, com pompa e circunstância dignas da união de dois dos mais poderosos territórios da França medieval. Leonor aos 15 anos era descrita por cronistas contemporâneos como uma jovem de beleza notável, inteligência aguçada e personalidade forte, características que contrastavam visivelmente com seu jovem esposo. Mas desde o início, ficou dramaticamente claro que esse casal estava fadado ao fracasso mais completo. Luís VII não havia sido criado ou preparado para ser rei. Como o segundo filho do rei Luís VI, fora destinado desde a infância à vida religiosa monástica e passou grande parte de sua juventude no mosteiro, preparando-se meticulosamente para uma carreira eclesiástica contemplativa. Só se tornou herdeiro do trono após a morte trágica e acidental de seu irmão mais velho, Felipe, num acidente de cavalo em 1131. O resultado foi devastador. Um homem com mentalidade profundamente monástica, sem experiência mundana, político ou militar, tentando governar ao lado de uma mulher criada especificamente para comandar territórios, liderar exércitos e tomar decisões políticas complexas. A diferença entre os temperamentos era gritante, ela, treinada para ser uma líder natural, ele, educado para ser um contemplativo religioso afastado das questões temporais do mundo. Leonor, por outro lado, havia crescido ouvindo relatos épicos das aventuras militares de seu avô, Guilherme IX, veterano condecorado da Primeira Cruzada e figura lendária das campanhas na Terra Santa. Ela conhecia estratégia militar, entendia perfeitamente de política internacional, dominava múltiplas línguas e tinha uma personalidade naturalmente forte, determinada e carismática.
Além disso, estava acostumada a comandar e a ser obedecida, algo que criava tensão constante com o marido que esperava submissão tradicional. A corte francesa também não agradava nem remotamente Leonor. Acostumada ao refinamento cultural sofisticado de Poitiers, ela considerava Paris tosco, provinciano e sem qualquer glamour intelectual. A vida na corte francesa lhe parecia monasticamente austera comparada à sofisticação da cultura aquitana, com seus trovadores renomados, tradições de amor cortês, debates filosóficos e atmosfera de liberdade criativa. Era como se uma cosmopolita culta fosse forçada a viver numa vila pequena, conservadora e intelectualmente sufocante. As diferenças culturais se manifestavam em todos os aspectos da vida cotidiana. Enquanto Leonor estava acostumada a cortes animadas com música, poesia, debates intelectuais e uma certa liberdade de costumes, a corte francesa seguia padrões muito mais rígidos e religiosos. O próprio Louis jejuava frequentemente, passava horas em oração e tratava muitas questões políticas como se fossem problemas teológicos, uma abordagem que exasperava profundamente sua esposa pragmática. As primeiras grandes tensões conjugais surgiram durante os preparativos para a Segunda Cruzada, iniciada em 1147. Leonor não apenas apoiou a decisão do marido de participar da expedição militar, mas insistiu categoricamente em acompanhar pessoalmente a cruzada até a Terra Santa, algo altamente incomum e até escandaloso para uma rainha da época. A maioria das mulheres nobres ficava em casa administrando os territórios durante as ausências de seus maridos, mas Leonor tinha outras ideias. Ela não estava interessada apenas em ser uma espectadora decorativa ou uma figura simbólica da expedição. Leonor organizou e liderou suas próprias tropas militares, composta por soldados experientes da Aquitânia e Poitou, demonstrando habilidades táticas e de liderança que muitas vezes superavam claramente as do próprio marido. Sua presença no campo de batalha inspirava os soldados e sua capacidade de tomar decisões rápidas em situações de crise a tornou respeitada entre os comandantes veteranos da cruzada. Durante toda a campanha militar, as diferenças fundamentais entre o casal se tornaram ainda mais evidentes e problemáticas. Enquanto Luís tomava decisões baseadas primariamente em fervor religioso e consultas prolongadas com seus conselheiros eclesiásticos, Leonor pensava estrategicamente, considerando fatores militares, logísticos, diplomáticos e políticos. Ela era consistentemente mais respeitada pelos comandantes militares experientes da expedição, que reconheciam nela uma líder militar natural e competente, algo que certamente feria profundamente o ego já frágil do rei francês. A situação tornou-se particularmente tensa durante as deliberações sobre rotas de marcha, estratégias de combate e alianças com líderes locais. Leonor frequentemente discordava publicamente das decisões de Luís, propondo alternativas mais práticas e eficazes que eram secretamente apoiadas por muitos dos barões normandos e comandantes militares. Essa dinâmica criava uma atmosfera de constante tensão política dentro da liderança da cruzada. Mas foi durante a problemática estadia em Antioquia que o casamento efetivamente desmoronou de forma irreversível. Leonor queria permanecer mais tempo na cidade estrategicamente importante, estabelecendo alianças políticas duradouras com seu tio, Raimundo de Antioquia, um príncipe poderoso e experiente que controlava uma das mais importantes fortalezas cristãs no Oriente. Ela via claramente as vantagens diplomáticas e militares de fortalecer essas conexões orientais. Luís, entretanto, movido por ciúmes irracionais e suspeitas completamente infundadas sobre a natureza da relação entre Leonor e Raimundo, forçou autoritariamente sua esposa a partir de Antioquia contra sua vontade expressa. Essa decisão despótica e politicamente desastrosa não apenas destruiu importantes oportunidades diplomáticas, mas também humilhou publicamente Leonor diante de toda a corte cruzada. A partir desse momento, qualquer respeito ou afeição remanescente entre o casal evaporou completamente. A jornada de volta à França foi marcada por silêncios hostis, discussões amargas e uma crescente percepção mútua de total incompatibilidade. Leonor havia perdido qualquer ilusão sobre seu casamento, enquanto Luís se ressentia cada vez mais da independência intelectual de sua esposa e de sua óbvia superioridade política e estratégica. O relacionamento havia se tornado uma farsa política mantida apenas por necessidades dinásticas. De volta à França, a situação conjugal só piorou dramaticamente. Leonor detestava cada vez mais intensamente a vida na corte francesa e não fazia questão nenhuma de esconder seu profundo descontentamento.
Ela passou a questionar abertamente muitas das decisões políticas de Luís, a criticar a gestão do reino e a expressar nostalgia pela liberdade e sofisticação de suas terras natais. Luís, por sua vez, se ressentia amargamente da independência de sua esposa, de seus comentários políticos e de sua óbvia superioridade intelectual em questões de governo. A questão da sucessão também se tornou uma fonte constante de tensão. Após 15 anos de casamento, Leonor havia dado à luz apenas 2 filhas, Maria e Alix, num período histórico onde a produção de herdeiros masculinos era considerada a principal função de uma rainha. Embora as filhas fossem legítimas e amadas, a ausência de um filho homem criava ansiedades dinásticas que exacerbavam todas as outras tensões do relacionamento. Leonor tomou então uma decisão absolutamente revolucionária e até escandalosa para a época medieval. Ela decidiu pedir formalmente a anulação do casamento. Em 1152, usando como pretexto legal a consanguinidade, eles eram tecnicamente primos em 4º grau através de Roberto, o Piedoso, ela conseguiu convencer as autoridades eclesiásticas a dissolver sua união com Luís VII. Era um movimento político audacioso que pouquíssimas mulheres na história medieval ousariam fazer, demonstrando tanto sua determinação quanto seu poder pessoal. O processo de anulação foi conduzido com uma diplomacia cuidadosa mas implacável. Leonor utilizou todas as suas conexões políticas, suas habilidades de persuasão e até mesmo sua influência financeira para garantir que o Papa Eugênio III concedesse a anulação em 21 de março de 1152. Era uma vitória legal impressionante que demonstrava claramente que ela possuía recursos e influência suficientes para desafiar até mesmo o rei da França. O divórcio foi formalmente concedido pelas autoridades eclesiásticas, mas com condições que refletiam as realidades políticas da época. Leonor teve que aceitar abrir mão da custódia de suas 2 filhas queridas, Maria e Alix, que permaneceram com o pai conforme ditavam as leis medievais. Suas terras ancestrais, porém, voltaram automaticamente para ela conforme os direitos feudais tradicionais, tornando-a novamente a mulher mais cobiçada e poderosa da Europa, agora com a experiência adicional inestimável de 15 anos como rainha da França. A reação de Luís VII ao divórcio foi uma mistura complexa de alívio pessoal, humilhação política e pânico estratégico. Por um lado, ele estava secretamente aliviado em se livrar de uma esposa que constantemente questionava sua autoridade e demonstrava superioridade intelectual. Por outro lado, ele perdia instantaneamente o controle sobre territórios que representavam aproximadamente 1/3 da França moderna, um desastre geopolítico de proporções catastróficas para a coroa francesa. Foi então que Henrique Plantagenet entrou dramaticamente em cena, alterando completamente o equilíbrio de poder na Europa medieval. 11 anos mais jovem que Leonor, ele era simultaneamente conde de Anjou, duque da Normandia e herdeiro legítimo do trono inglês através de sua mãe, Matilde de Inglaterra. Inteligente, politicamente astuto, militarmente competente e pessoalmente carismático, Henrique era literalmente tudo o que Luís não era, um líder natural com visão imperial e ambições continentais. Henrique havia conhecido Leonor durante visitas diplomáticas à corte francesa e ficará imediatamente impressionado com sua inteligência política, experiência governamental e, obviamente, com o valor estratégico inestimável de seus territórios. Diferentemente de Luís, ele via em Leonor não apenas uma esposa, mas uma parceira política à sua altura intelectual, uma aliada estratégica fundamental para seus planos de criar um império anglo-normando que se estenderia da Escócia aos Pirineus. O que aconteceu a seguir foi uma das jogadas políticas mais brilhantes e audaciosas de toda a história medieval europeia. Apenas 8 semanas após seu divórcio oficial de Luís VII, sim, exatos 56 dias, Leonor casou-se secretamente com Henrique Plantageneta numa cerimônia discreta mas juridicamente válida. Foi um golpe de mestre político e diplomático que transformou instantaneamente o mapa geopolítico da Europa e criou o que viria a ser conhecido como o Império Angevino. Se Luís VII pensava ingenuamente que havia se livrado de um problema conjugal incômodo, descobriu rapidamente que havia inadvertidamente criado um pesadelo geopolítico que ameaçaria a própria existência do reino francês. O casamento estratégico de Leonor com Henrique criou instantaneamente um império territorial que se estendia da fronteira escocesa aos Pirineus espanhóis, englobando a Inglaterra, a Normandia, Anjou, Maine, Touraine, a Aquitânia e Poitou.
Henrique controlava diretamente a Normandia através de herança paterna, Anjou e Maine como territórios ancestrais de sua família, e tinha direitos legítimos sobre a Inglaterra através de sua mãe Matilde. Leonor trazia para a União seus vastos domínios na Aquitânia e Poitou, além de sua experiência inestimável como administrador e sua rede de alianças políticas em toda a França meridional. Juntos, eles dominavam mais território francês do que o próprio rei da França, criando uma situação geopolítica sem precedentes na Europa medieval. Em 1154, Henrique tornou-se rei Henrique II da Inglaterra após a morte de Estevão de Blois, e Leonor, aos 32 anos, encontrou-se pela segunda vez usando uma coroa real, mas desta vez ao lado de um parceiro que respeitava genuinamente sua inteligência política e valorizava suas habilidades administrativas. Era sua segunda experiência como rainha, mas a primeira com um marido que a tratava como uma igual intelectual e uma parceira política legítima. A coroação conjunta de Henrique e Leonor na abadia de Westminster em 19 de dezembro de 1154 foi uma das cerimônias mais magníficas da Inglaterra medieval, simbolizando não apenas a ascensão de uma nova dinastia, mas também a criação de um novo tipo de monarquia europeia baseada na parceria política entre soberanos igualmente capazes e ambiciosos. O Império Plantageneta que eles criaram em conjunto foi verdadeiramente extraordinário por qualquer padrão histórico. Estendia-se geograficamente do norte da Inglaterra até o sul da França, incluindo a Irlanda, partes significativas do país de Gales, toda a Normandia, e se estendia até as fronteiras com os reinos cristãos da Península Ibérica. Era territorialmente maior que o reino francês, economicamente mais próspero que qualquer entidade política europeia da época, e representava uma ameaça existencial direta ao poder de Luís VII, que passou literalmente o resto de sua vida tentando desesperadamente desmantelar o que havia involuntariamente ajudado a criar ao se divorciar imprudentemente de Leonor. A corte anglo-normanda de Leonor rapidamente se tornou um centro cultural incomparável na Europa medieval. Em Poitiers, Winchester e outros centros de poder, ela estabeleceu as famosas Cortes de Amor, instituições culturais únicas onde se debatiam questões sofisticadas de amor cortês, ética cavalheiresca e filosofia política. Poetas, trovadores, filósofos e artistas de toda a Europa convergiam para suas cortes, criando um ambiente intelectual que rivalizava com os centros culturais bizantinos e islâmicos. Leonor tornou-se a principal patrona europeia da literatura trovadoresca, financiando e protegendo figuras literárias fundamentais como Bernard de Ventador, considerado um dos maiores poetas medievais, além de Vasse, Benoit de Saint-Maur e dezenas de outros autores que ajudaram a criar as tradições literárias que influenciariam toda a cultura europeia posterior. Sua corte era onde nasciam as lendas arturianas, os romances cavaleirescos e as tradições poéticas que definiriam a civilização medieval. Como rainha da Inglaterra, Leonor demonstrou suas habilidades administrativas verdadeiramente excepcionais. Ela governava com eficiência impressionante durante as frequentes ausências de Henrique, que estava constantemente viajando entre seus diversos territórios para manter o controle sobre o vasto império. Leonor administrava pessoalmente seus próprios territórios na Aquitânia com mão de ferro, implementando reformas judiciais, promovendo o comércio e mantendo a estabilidade política numa região tradicionalmente turbulenta. Durante os primeiros 13 anos de seu segundo casamento, Leonor deu à luz 8 filhos, uma prole impressionante que incluía futuros reis, rainhas e figuras históricas de importância continental. Entre seus filhos estavam Guilherme, que morreu jovem, Henrique, o jovem rei, Matilde, Ricardo Coração de Leão, Godofredo, Leonor, Joana e João Sem Terra. Ela literalmente criou uma dinastia que governaria a Inglaterra por mais de 3 séculos e influenciaria profundamente a história política europeia. Ricardo Coração de Leão tornou-se uma lenda das cruzadas e um dos reis mais famosos da história inglesa. João Sem Terra, apesar de suas limitações como governante, foi responsável pela Magna Carta, um documento fundamental para o desenvolvimento das liberdades políticas. Suas filhas se casaram com reis e príncipes de toda a Europa, estendendo a influência plantageneta até a Península Ibérica, o Sacro Império Romano e outros reinos importantes. Mas nem tudo foi harmonioso no segundo casamento de Leonor. Henrique, como era típico dos reis medievais, tinha casos extramaritais notórios e amplamente conhecidos.
Sua relação com Rosamund Clifford tornou-se particularmente escandalosa e humilhante para Leonor, não apenas pela flagrante infidelidade, mas porque Henrique instalou abertamente sua amante no palácio e a tratava quase como uma segunda esposa oficial. A situação tornou-se insustentável no final da década de 1160, quando ficou claro que Henrique não tinha intenção nenhuma de discreto com suas aventuras românticas. Leonor, que já havia tolerado mais do que qualquer rainha da época deveria suportar, tomou a decisão de se afastar gradualmente da corte inglesa e retornar para governar pessoalmente seus territórios ancestrais na Aquitânia, onde podia exercer poder real sem as humilhações constantes de um marido publicamente infiel. A separação prática do casal real ocorreu por volta de 1170, embora nunca houvesse divórcio formal. Leonor estabeleceu sua corte independente em Poitiers e passou a administrar Aquitânia como um domínio autônomo, mantendo apenas os laços formais necessários com o reino inglês. Era uma situação política complexa que refletia tanto a força de sua personalidade quanto as realidades práticas do governo medieval. Durante esse período de semi-independência, Leonor transformou Poitiers no centro cultural mais importante da Europa, criando tradições artísticas e intelectuais que influenciariam séculos de desenvolvimento cultural europeu. Ela patronizou não apenas trovadores e poetas, mas também filósofos, historiadores, arquitetos e artistas de todas as disciplinas, criando um ambiente cultural que rivalizava com Bizâncio e Córdoba. Na década de 1170, a situação política familiar tornou-se explosivamente complexa quando os filhos mais velhos de Leonor começaram a atingir a maturidade e a exigir seus próprios territórios e responsabilidades governamentais. Henrique, seguindo a tradição plantageneta, resistia em delegar poder real aos filhos, preferindo manter controle centralizado sobre todo o império. Essa política criou tensões crescentes que eventualmente explodiriam em guerra civil. A crise culminou em 1173 quando Leonor tomou a decisão política mais perigosa de sua vida. Ela apoiou abertamente a rebelião de seus 3 filhos mais velhos contra Henrique II. Henrique, o jovem rei, Ricardo Coração de Leão e Godofredo se revoltaram simultaneamente contra o pai, exigindo territórios independentes e autoridade governamental real, não apenas títulos honoríficos sem poder efetivo. A rebelião familiar rapidamente se transformou numa guerra continental complexa quando Luís VII da França, o ex-marido de Leonor, viu na situação uma oportunidade dourada de enfraquecer finalmente o Império Plantageneta que tanto o atormentava. Ele forneceu apoio militar e financeiro aos filhos rebeldes, transformando uma disputa dinástica numa guerra internacional que envolveu praticamente toda a aristocracia francesa e inglesa. Leonor não apenas apoiou politicamente a rebelião, mas participou ativamente na coordenação militar e diplomática da revolta. Ela usou sua rede de contatos políticos em toda a França para garantir apoio logístico aos filhos, organizou financiamento para os exércitos rebeldes e até mesmo tentou coordenar estratégias militares com Luís VII, seu antigo marido e agora aliado circunstancial contra Henrique. A guerra civil durou vários meses e envolveu batalhas em múltiplos territórios do Império Plantageneta. Henrique II, apesar de enfrentar uma coalizão formidável que incluía seus próprios filhos, sua esposa, seu principal rival político e vários barões descontentes, demonstrou suas excepcionais habilidades militares e políticas, conseguindo gradualmente suprimir a rebelião através de uma combinação de força militar, diplomacia hábil e generosas ofertas de perdão. A rebelião finalmente fracassou quando Henrique conseguiu dividir a coalizão rebelde, oferecendo termos favoráveis a alguns de seus filhos enquanto isolava outros. Ricardo e Godofredo eventualmente aceitaram a reconciliação com o pai em troca de promessas de maior autonomia governamental. Henrique, o jovem rei, também se rendeu após perceber que a causa estava perdida. Mas Henrique II não estava disposto a perdoar Leonor, que ele corretamente identificou como a principal organizadora e inspiradora da conspiração familiar. Como castigo exemplar pela traição, ele ordenou sua prisão imediata e a manteve encarcerada por 16 longos e amargos anos, primeiro no castelo de Chinon na França, depois em vários castelos ingleses incluindo Salisbury, Winchester e outras fortalezas onde ela vivia sob guarda constante mas com certo conforto adequado ao seu status real. O aprisionamento de Leonor foi simultaneamente uma punição pessoal e uma decisão política estratégica. Henrique compreendeu que enquanto ela permanecesse livre, representaria sempre uma ameaça potencial à estabilidade do império,
pois possuía carisma, experiência política e conexões suficientes para organizar futuras rebeliões. Mantendo-a sob custódia, ele eliminava o principal foco de oposição dinástica ao seu governo. Durante esses 16 anos de cativeiro, Leonor demonstrou uma resistência psicológica impressionante. Embora privada de liberdade física e poder político direto, ela manteve correspondência secreta com aliados políticos, continuou administrando discretamente alguns aspectos de seus territórios através de intermediários leais, e nunca abandonou suas ambições políticas ou sua determinação de recuperar eventualmente sua posição de poder. Leonor só recuperou finalmente a liberdade em 6 de julho de 1189, quando Henrique II morreu e seu filho Ricardo Coração de Leão ascendeu imediatamente ao trono inglês. Uma das primeiras ações oficiais de Ricardo como rei foi ordenar a libertação imediata de sua mãe, demonstrando tanto afeição filial quanto reconhecimento político de suas habilidades governamentais excepcionais. Aos 67 anos, depois de quase 2 décadas de prisão, Leonor estava finalmente livre novamente, e imediatamente assumiu um papel político ativo no novo reinado. Sua idade avançada não diminuiu em nada sua energia política ou sua determinação de exercer influência real nos assuntos do reino. Se algo, os anos de cativeiro haviam refinado ainda mais suas habilidades estratégicas e sua compreensão das complexidades da política medieval. Durante a Terceira Cruzada, quando Ricardo partiu para a Terra Santa deixando o reino inglês sem supervisão direta, Leonor serviu efetivamente como regente da Inglaterra, demonstrando mais uma vez suas excepcionais habilidades de liderança política e administrativa. Aos 70 anos, ela estava governando um dos reinos mais poderosos da Europa com competência que rivalizava com qualquer monarca masculino da época. Quando Ricardo foi capturado na Áustria durante sua jornada de volta da Terra Santa, Leonor assumiu pessoalmente a responsabilidade de organizar seu resgate. Ela viajou pessoalmente pela Europa, negociou com o imperador Henrique VI do Sacro Império Romano, organizou a coleta do enorme resgate exigido e coordenou as complexas negociações diplomáticas necessárias para garantir a libertação de seu filho. Foi uma demonstração impressionante de energia e competência política numa idade em que a maioria das pessoas da época medieval já estava morta ou incapacitada. Mesmo depois da morte de Ricardo Coração de Leão em 1199, Leonor continuou politicamente ativa, apoiando a ascensão controversa de João Sem Terra ao trono inglês e viajando até a Espanha, aos 80 anos de idade, para arranjar pessoalmente o casamento estratégico de sua neta Branca de Castela com o futuro rei francês Luís VIII, consolidando alianças políticas que durariam décadas e ajudariam a estabilizar as relações franco-inglesas. Leonor da Aquitânia morreu finalmente em 1º de abril de 1204, na abadia de Fontevraud, aos extraordinários 82 anos de idade, uma longevidade absolutamente excepcional para qualquer pessoa da época medieval, muito menos uma mulher que havia vivido uma vida tão politicamente ativa e estressante. Ela foi sepultada na abadia ao lado de Henrique II e Ricardo Coração de Leão, numa demonstração final de sua importância histórica fundamental e de seu lugar central na dinastia Plantageneta. A transformação de Leonor de uma rainha francesa frustrada e politicamente marginalizada numa imperatriz inglesa poderosa e historicamente significativa representa uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras de toda a Idade Média europeia. Ela demonstrou conclusivamente que uma mulher inteligente, determinada e politicamente astuta não apenas podia sobreviver, mas efetivamente prosperar e exercer poder real no mundo político extremamente competitivo e frequentemente brutal da época medieval. Seu legado histórico transcende largamente os títulos impressionantes que ostentou durante sua longa vida. Leonor mudou fundamentalmente o equilíbrio geopolítico de poder na Europa medieval, criando o Império Plantageneta que dominaria a política europeia por séculos. Ela estabeleceu tradições culturais e artísticas que influenciaram profundamente o desenvolvimento da literatura, da poesia e das artes em toda a Europa. Ela criou precedentes importantes de poder político feminino que inspiraram e encorajaram gerações posteriores de mulheres ambiciosas a buscar influência política real. Mais importante ainda, Leonor literalmente deu origem a dinastias reais que governaram diversos países europeus por centenas de anos subsequentes. Seus descendentes diretos incluem praticamente todas as famílias reais europeias, ganhando-lhe o título histórico de Avó da Europa. Sua influência genética e política se espalhou pela França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha e outros reinos, criando conexões familiares que moldaram a diplomacia europeia durante séculos.
O fracasso espetacular de seu primeiro casamento com Luís VII não foi simplesmente o fim traumático de uma relação pessoal incompatível, mas foi fundamentalmente o catalisador político que possibilitou a criação do Império Plantageneta e transformou Leonor numa das figuras mais poderosas, influentes e historicamente significativas de toda a era medieval europeia. Às vezes, os sucessos mais extraordinários e os legados mais duradouros realmente nascem dos fracassos mais devastadores e das adversidades mais desafiadoras da vida.